projeto Capacitação em Saneamento Rural em municípios de pequeno porte da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré, Subbacia 1, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, busca capacitar pessoas da zona rural dos municípios de Tirapina, Boa Esperança do Sul e Ribeirão Bonito, por meio de oficinas educativas de algumas tecnologias sociais. As tecnologias utilizadas são o clorador e a fossa séptica biodigestora da Embrapa, cisterna para captação de água de chuva e a compostagem dos resíduos orgânicos na área rural. Quando falamos em saneamento básico, pensamos sempre em água e esgoto. Mas os resíduos sólidos, popularmente chamados de lixo, também fazem parte do saneamento básico. E assim como a água da chuva, água potável e o esgoto, os resíduos sólidos possuem ações e diretrizes previstas por lei. Lixo dá a ideia de algo que não tem mais valor, que precisa ser descartado. Por isso, chamamos de resíduos sólidos, pois a maior parte deles podem ser reutilizados ou reciclados. Grande parte dos resíduos sólidos gerados no mundo está nas cidades. Quando não aproveitados e dispostos em locais inadequados, esses materiais podem resultar em problemas, como entupimento de bueiros, contaminação de solo, proliferação de doenças e atração de ratos, baratas e mosquitos. Por outro lado, quase todas as cidades possuem um sistema de coleta porta a porta. Caminhões retiram todo dia o lixo da cidade e levam para áreas afastadas, geralmente próximas às regiões rurais. O campo, na maioria das vezes, além de receber os resíduos da cidade, não possui um sistema de coleta. Ou então, se possui, isso ocorre poucas vezes na semana e em apenas alguns locais específicos, como lixeiras coletivas. De forma contraditória, é no campo que a produção de alimentos, as nascentes e os rios que abastecem a cidade se concentram. Se o campo não planta, a cidade não janta. Devido à proximidade com as cidades e aos hábitos contemporâneos, a composição dos resíduos das casas no meio rural e urbano estão cada vez mais próximas. Seja no campo ou na cidade, cerca de 60% do que se gera em uma residência é orgânico, como restos de alimentos, cascas de frutas e legumes. Os 40% restantes são recicláveis secos e materiais que não podem ser mais aproveitados, como papel higiênico. Resolvendo os orgânicos, solucionamos mais da metade desse problema da casa. E é sobre essa porcentagem que iremos falar hoje. Mas no campo, não é só na casa que se gera resíduos orgânicos. As criações de animais e os cultivos de alimentos fazem com que se produza uma enorme quantidade de estercos, palhada, restos de plantações e até carcaças de animais mortos. Existe uma maneira simples e eficaz de tratar toda essa grande quantidade de resíduos orgânicos das casas, plantações e cultivos no meio rural: a compostagem. Compostagem é a reciclagem da matéria orgânica. Os restos de alimentos, estercos e palhadas são transformados em um rico fertilizante que pode ser aplicado na agricultura de forma segura, melhorando a produtividade das plantas. Mas como ocorre a compostagem e o que é preciso para montar e operar uma composteira? Estamos em Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, na casa do Muricy e da Marli, e vamos instalar uma composteira com os resíduos orgânicos produzidos aqui na propriedade rural. Estamos em fase de construção da nossa casa, né? Agora, eu acredito que mais uns 2 ou 3 meses nós já vamos estar morando dentro dela. E a gente tem aqui 2 vacas, tem cavalos, tem porco, galinha. E tudo isso gera esterco, então por isso que a gente está tentando fazer alguma coisa para usar esses dejetos, que era jogado fora, contaminando até a natureza, na verdade. Para montar uma composteira, precisamos primeiro pensar na seleção do lugar. As composteiras podem ser montadas a céu aberto ou sob alguma estrutura com cobertura, como um barracão. Em composteiras a céu aberto, há muita geração de chorume em períodos chuvosos, sendo recomendado algum tipo de drenagem para evitar o acúmulo de água. Já em períodos secos, ocorre uma maior tendência de ressecamento do material, sendo necessário que se adicione água com mais frequência. Em composteiras com cobertura, a compostagem se torna mais bem controlada, pois o clima interfere pouco no processo. A sombra de uma árvore pode ser uma opção interessante, quando não se tem nenhum tipo de cobertura, mas existem outros fatores importantes para escolhermos o local. Se a composteira for utilizada em hortas ou plantações, recomendamos montar por perto.
Devemos considerar também a proximidade com o lugar onde o esterco e os demais resíduos orgânicos são recolhidos, para evitarmos o transporte por longas distâncias, e o acesso a um ponto de água, para realizarmos a rega quando for necessário. Em composteiras de grandes volumes, que se utilize maquinários, é importante pensar no espaço para a manobra do veículo. Aqui nessa propriedade, iremos instalar a composteira embaixo das árvores e próxima à região onde ficarão os animais. Esse local tem a sua base plana, facilitando o manuseio e evitando o acúmulo de água. As árvores do entorno também funcionam como quebra-vento, evitando o ressecamento excessivo do material e possibilitando um ambiente fresco e sombreado. É importante termos noção da quantidade e do volume de resíduos orgânicos para pensarmos no tamanho e no formato da composteira. Além disso, se não dispomos de maquinários para o transporte e revolvimento, devemos prestar atenção para que a altura seja favorável ergonomicamente para a pessoa que for manusear. Recomendamos que a composteira tenha pelo menos 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro, para que o composto não resfrie demais e prejudique o processo. No nosso caso, faremos uma leira cilíndrica de alambrado, com altura de 1 metro e diâmetro de 1,10 m. Esse é um tipo de estrutura interessante em áreas rurais, pois evita a entrada de animais que possam mexer e retirar os resíduos da composteira, como cachorros. Existem diversos modelos de composteira que podem ser feitos de acordo com os recursos disponíveis. Você pode pesquisar qual modelo que mais se adequa para o seu caso. Podemos utilizar estercos de animais, como gado, cabras, porcos, galinhas e outras criações que tiverem no local. Restos de plantações, como palhada de milho, cana e cereais, gramas e capins, de preferência secos, podas de árvores e serragem. Em relação aos resíduos orgânicos da casa, colocamos cascas de frutas e legumes, talos de verduras, borra e filtro de café, saquinhos de chá, casca de ovo e restos de jardinagem. Evitamos restos de alimentos cozidos, carnes, derivados de leite, pois podem atrair animais. Não podemos colocar recicláveis, eletrônicos, pilhas ou bitucas de cigarro. Para preencher a composteira, precisamos equilibrar 2 tipos de resíduos orgânicos, os ricos em nitrogênio e os ricos em carbono. Os ricos em nitrogênio são chamados de resíduos verdes e são materiais como os estercos e os resíduos orgânicos da casa. Já os ricos em carbono, também chamados de resíduos castanhos, são os materiais como serragem, podas de árvores, restos de palhada e capins e folhas secas. Nesse caso, iremos utilizar esterco de gado, de cavalo, de porco, galinha e folhas secas de serragem. Vamos intercalando os materiais verdes e castanhos em camadas da composteira. Finalizamos sempre com uma generosa cobertura de materiais castanhos, como as palhas, para evitar a atração de mosquitos. Caso o preenchimento da leira não ocorra em um único dia, tudo bem. Você pode ir preenchendo gradualmente a leira até que a altura do alambrado seja atingida. Quem transforma os resíduos em fertilizante orgânico são bactérias e fungos presentes no próprio material a ser compostado. Esses pequenos seres ou micro-organismos se alimentam dos nutrientes e da água dos resíduos orgânicos, mas tem um outro elemento muito importante para a decomposição acontecer, que é o ar. Por isso, realizamos o revolvimento da composteira, introduzindo oxigênio e misturando suas camadas. A parte superior das camadas tende a ficar mais seca e a inferior mais encharcada. Por isso, um bom revolvimento irá deixar o material mais homogêneo. Quanto mais revolvermos a composteira, mais rápido será o processo de decomposição. Indicamos uma frequência de revolvimento maior no primeiro e segundo mês, se possível pelo menos uma vez por semana. Existem algumas formas de monitorar a compostagem e de verificar se o processo está ocorrendo de forma adequada. A mais comum e prática é verificar se a pilha está esquentando. Para isso, podemos colocar um vergalhão de ferro no interior da composteira, deixar por alguns minutos, retirar, colocar a mão e verificar se ele ficou quente. Se tudo correr bem, o composto esquentará no começo e depois de mais ou menos 2 meses começará a resfriar. Outro acompanhamento importante é o da umidade. Para saber se é necessário regar a composteira, pegamos um pouco de composto na mão, fazendo uma pequena bola e apertamos. Se não conseguirmos formar uma bola ou se ela esfarelar, é necessário colocar água. Caso saia água entre os dedos, o composto está encharcado demais, indicando a necessidade de revolvimento. O ponto de umidade ideal é uma bola macia, sem esfarelar e nem encharcar.
No final do processo, a altura da pilha terá diminuído pela metade devido à decomposição dos resíduos orgânicos pelas bactérias e fungos, não sendo mais possível que se identifique quais materiais foram adicionados. O composto final terá cor escura e apresentará um aspecto amanteigado. Esse fertilizante orgânico produzido apresenta características ideais para ser aplicado na agricultura. Além de ser rico em nutrientes e matéria orgânica, ele tem a capacidade de reter a água no solo e evitar que os nutrientes sejam levados embora com facilidade. O resultado disso é o aumento na produtividade das culturas. Agora, com essa composteira, nós vamos aproveitar melhor o que a gente jogava fora. E o que não falta é lugar para usar e ocupar esses resíduos. A gente tem a horta, tem o pomar, tem N lugares para ser usado dentro da propriedade. E uma coisa que jogava fora vai gerar riqueza, vai gerar fonte de proteínas para a gente, para os animais, para a nossa horta. Então, no final das contas, acho que vai ser uma coisa maravilhosa, um avanço na nossa vida.